Boa tarde a todos. Esperar o pessoal entrar aqui para a gente começar a nossa live da ESA MS, com a presença da professora Daniele Teixeira, do Rio de Janeiro. Guardar mais uns minutinhos aí. Pessoal entrando aqui. Já chamar a doutora Daniele. Olá, doutora Cláudia Faça, doutor Ivan Delbran, doutora Priscila Jacob. Tá bom o áudio? Obrigada. Oi, Dani, tudo bem? Adicionando aqui a professora. Olá, Guga, tudo bem? Elba, Guga, presidente da subseção de Três Lagoas. Olá, Olá, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia, minha querida. Que bom, que alegria te ter por aqui, que honra, obrigada. Nada, eu que agradeço. Imagina, eu te agradecer primeiro agradecer a ESA, a Escola Superior de Advocacia, a OAB-MS, que quis promover essa discussão em parceria com o IBDFAN, a ESA e o IBDFAN, aqui no Mato Grosso do Sul especialmente. A gente tem sempre uma parceria muito profícua, muito bacana, sempre debatendo esses assuntos tão importantes para a nossa advocacia. Então, te agradecer mais uma vez em nome da ESA, em nome da OAB, do Mato Grosso do Sul. E espero em breve também, né, Dani, poder te trazer aqui pessoalmente, mas a gente vai dando pitacos aí, né, doutora Silmara, querida, a gente vai dando pitacos aqui até a gente conseguir finalmente se encontrar, né? E antes de começar aqui a nossa live, pessoal, e falando a honra aqui de estar com a professora Daniela, eu queria mostrar aqui, primeiro falar que a professora Daniela é mestre, doutora em Direito, advogada, escritora de livros. E aqui eu quero fazer aqui mostrar que são os meus livros pessoais que eu adoro. Esse aqui é um dos livros da professora Daniele, Planejamento Sucessório, Pressupostos e Limites. Acho que esse aqui foi da sua tese de doutorado, não foi, Dani? Exato, foi, Líbera. Isso, esse da tese. Depois você fala, explica mais um pouquinho. E esse aqui, que é essa obra-prima incrível, que é a Arquitetura do Planejamento Sucessório, do qual você coordenou e que consta com a presença de grandes profissionais. Dani, eu super indico esses livros e uso muito no meu dia a dia, viu? Obrigada. Que coisa boa. E também vou te passar a palavra, você já fala também, porque em breve, pessoal, já está, na verdade, aberta as inscrições, né, Dani, para o primeiro congresso da Arquitetura do Planejamento Sucessório, que, na verdade, já está a Bruna Vidal, querida amiga do Rio de Janeiro, acompanhando, maior referência em planejamento sucessório, com certeza é mesmo, então uma grande honra para a gente. E falar um pouquinho, Dani, então vou te passar a palavra inicial, só para você ter esses comentários iniciais e já falar um pouquinho do congresso do Arquitetura para a gente, que eu vi que as inscrições já estão bem em andamento, né, Dani? Quase se encerrando. Acho que o primeiro lote já se encerrou, né? Já. Então, primeiro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Líbera, muito obrigada pelo convite. Agradecer a ESA, Escola Superior de Advocacia do Mato Grosso, de Campo Grande, ao IBDFAN também, ao OAB. Eu tenho feito várias palestras exatamente com esse trio aí, trabalhando sempre juntos. E a gente, como advogada, militante, é importante solidificar esse papel também do advogado, né, dessa consciência. Sim, o Arquitetura agora é o primeiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que já teve alguns eventos, já teve no IASP, em São Paulo, ano passado, em dezembro, teve também em Curitiba, organizado também lá pela ESA, com a Marília Pedroso Xavier, e teve também no Rio, também lá ligado à OAB, pelo pessoal da Comissão de Órfãos e Sucessões da Rose, e tenho feito presenças em alguns lugares pessoalmente, antes da pandemia, e agora depois só mesmo via eletrônica, mas tenho dado aula às vezes de norte ao sul. Teve um dia que eu estava até em Londrina, e de Londrina fui para o Maranhão à noite. Coisa boa. Se a vida fosse tão fácil de locomover, mas adorarei ir a Campo Grande
quando possível, quando as coisas, né, se restabelecerem de uma forma mais tranquila. Será um prazer ir aí em Campo Grande, onde eu conheço, já foi há muitos anos que eu não vou, mas conheço Campo Grande, tenho amigos por aí também. E o congresso, então, vai ser o primeiro congresso virtual, dia 23 e 24 de julho, semana que vem. Até sexta-feira está o segundo lote, o primeiro já passou. E quem quiser, aqui no meu Instagram, tem o link da bio que entra no site e tem maiores informações e a programação toda. Agora, quero também aproveitar e dizer que, na verdade, vai ser o congresso desse livro, né, do Arquitetura do Planejamento, segunda edição, que nós estamos já trabalhando o tomo 2, que vai sair ainda esse ano, em outubro, mais ou menos, e já estou caminhando já para o tomo 3, que deve sair ano que vem, mas, inclusive, a Libra vai fazer parte aí do tomo 3, estamos definindo aí o tema, porque é muito pulsante, as possibilidades não se esgotam, né? Exatamente. Várias outras áreas, é um pouco do que a gente quer falar aqui, mas obrigada pelo espaço de poder estar convidando o pessoal ao congresso. E esse livro, que é o que você tem, esse está até esgotado. Eu estou trabalhando a terceira edição. Que coisa boa. O outro também está esgotado, mas não vai sair nova edição, porque ele é novo. Esse não, esse já tem uns 2 anos, eu vou soltar a terceira edição. Eu já estou finalizando porque eu não gosto de só reimprimir, a não ser que a obra seja muito nova, como é no caso da segunda edição, né? Exatamente. E aí esse congresso vai ser autores da segunda e já alguns do tomo 2, né? Novos temas. E não é uma nova edição, são volumes diferentes, autônomos, com novos autores e novos artigos. Então, temas diferentes, artigos diferentes, exatamente. Ou seja, temos que ter todos. Não, porque os problemas não se esgotam, então às vezes tem que... A dinâmica, né, do nosso direito das sucessões, né, é uma coisa... E aí, entrando aqui no nosso... Dentro, a gente trouxe como tema, né, Dani, a gente falar das possibilidades desse planejamento sucessório, né? A gente sabe que o Brasil, né? Primeiro, o brasileiro, ele, em regra, ele tem medo de falar da palavra morte, né? O brasileiro é como se a gente tem uma cultura arraigada de que se eu falar eu estaria atraindo coisas negativas. Enfim, a gente vê que o brasileiro ainda testa muito pouco se comparado com outras grandes nações desenvolvidas, né? A gente está vendo uma mudança dentro desse contexto, até mesmo pela extrajudicialização, pela facilidade, né, no que se refere à questão dos cartórios. Agora a gente tem provimento sem do CNJ, que também está abrindo possibilidades aí, né? E a própria pandemia, né, Dani, fez a gente repensar muitos aspectos da nossa vida, né? E eu gosto muito que você, no seu livro, trata no Arquitetura... Eu estava lendo até recentemente, e você fala muito interessante quando a gente fala em planejamento sucessório, você fala que a gente deve quebrar 2 paradigmas errôneos, né, que se criou em torno do tema planejamento sucessório, ou seja, de que um planejamento sucessório ele seria apenas para grandes fortunas, né, para grandes propriedades, grandes riquezas, e que o planejamento sucessório ele teria sempre um mote de burlar a legítima. Então, eu queria primeiro que você falasse isso e essa reconstrução e esse pensamento, que eu acho que é muito importante que você se trabalhe, que você vem fazendo em relação ao planejamento sucessório. Não, perfeito. A sua colocação, realmente, o Brasil testa muito pouco. É, sim, da nossa cultura não gostar de falar da morte, de pensar que você tem uma finitude. E esse cenário realmente do corona nos aproximou e trouxe essa finitude para dentro das nossas casas. Todo mundo tem pais, avós, pessoas com doenças que deixam em situação de maior vulnerabilidade. Mas eu acho que o importante, antes de entrar já dentro dos pressupostos, com certeza, eu acho que mostrar que as transformações socioeconômicas que nos fazem
o direito sucessório ele ganhou uma relevância no mundo, não é só no Brasil, porque essas transformações aconteceram, né, nesse mundo globalizado, nesse mundo tecnológico que nós estamos, imediatista, consumista, fluido, e a inserção da mulher no mercado de trabalho, todas essas considerações socioeconômicas, desde a migração do campo para a cidade, questão da mobilidade social, essas transformações deram efeito nessas famílias. E lógico, né? Nós, como advogadas também familiaristas, a gente sabe que as relações das famílias são outras, né? Muito Sim. diferente daquela do Código 16, aonde Não é nós só não uma pode... família, né, Dani? Não é uma das família, famílias. né? E também a parte de propriedade, porque qualquer manual fala família e propriedade como os pilares do direito das sucessões. E Exato. todos dois mudaram muito, porque antigamente o formato de riqueza, o sinônimo de riqueza, eram bens imóveis, né? Eram casas, terrenos, vilas, conjuntos, loteamentos, sítios, fazendas, né? Era o sinônimo, você tinha pouca. Isso com a mudança, com essas transformações, com esse mundo mais globalizado, fluido, a variedade de bens móveis que pode constituir um patrimônio, então desconfigura já só essa coisa de propriedade, né? Então, um pilar já do direito às sucessões abalado pelas transformações do mundo. E as relações das famílias, né? Que, desde a Constituição, com a igualdade entre os cônjuges, a igualdade entre os filhos, com as várias formas de entidades familiares, o grande transformador foi a Constituição, e não... Mas se a gente pensar que até 62 a mulher não administrava seus bens particulares, ela precisava de autorização do marido para exercer uma profissão. O homem era chefe, o pátrio poder, o homem era chefe da família até a Constituição, né? Até 88. Ele podia estar preso durante 2 anos, até uma prisão de 2 anos, ele continuava da prisão ser o chefe da família. Sim. São situações que você pensa, 88 foi ali, ontem, né? Então, essas transformações e essa variedade de formas de patrimônio, que eu chamo, né? Não de propriedade, sim patrimônio. Sim, patrimônio imaterial, né? Eletrônico, pode... tem tudo isso. Exatamente. Também, né? Ela pode ser composta de várias formas, né? Sim. E com isso, interessante com o Mato Grosso também, outro só para jogar uma pimenta aqui na coisa, a questão da sucessão hoje em dia, também a sucessão internacional, cada vez mais você tem sucessões hereditárias com elementos internacionais. Ali o Mato Grosso, que tem várias divisas, de cidades de um lado e de outro, essa interligação. Bolívia, também. Mato Grosso do Sul nós temos Bolívia, Paraguai, né? Então a gente tem toda essa... Isso a gente não pode Rio Grande do Sul, Mato Grosso, eu acho que são os estados que mais ali têm essa divisa, que tem essa questão de cidades de um lado e de outro. Sim. E que, às vezes, né, o patrimônio mistura aí questões. Então, assim, esse é o mundo, né, de hoje. Então, essa sociedade, esse direito sucessório nosso brasileiro, ele está com um descompasso com essa sociedade. Exatamente. E essa... Pode falar, Dani, pode falar. Não, e é essa necessidade de diminuir esse descompasso que ocorre, que é onde surge a necessidade do planejamento sucessório, né? Exatamente. Então, ele é oriundo, e no Brasil, porque se você perguntar, mas se faz muito lá fora. Eu, quando fui fazer o doutorado sanduíche na Alemanha, o meu orientador, o professor Ian Peter Smith, dizia assim: planejamento sucessório, mas por que isso é importante no Brasil? Ele não entendia, porque a Alemanha, apesar de ter uma legítima alta, ela tem vários instrumentos de flexibilidade aonde você não tem essa necessidade que nós estamos. Que o que é o planejamento sucessório? Ele nada mais é, de uma forma bem, que uma organização patrimonial, um planejamento patrimonial de transmissão de bens na sua morte, no caso da sua sucessão.
O brasileiro não gosta de testar, né? Ele não, mas isso está tendo que mudar culturalmente, porque muitos relacionamentos vão hoje em dia ao advogado procurar uma orientação para qual o regime que eu caso, eu já divorciei e agora como é? E as pessoas às vezes realmente nem querem que ocorra uma comunicabilidade entre os bens. E aí, né, Dani, que eu só faço um parênteses aqui, que você estava já falando dessa construção dessa nova sociedade, desse novo elemento, e a gente vê uma grande parte, uma parte considerável da sociedade das famílias recompostas, das famílias mosaicos, famílias que, né, oriundas de 2 relacionamentos, 3 relacionamentos, filhos oriundos de relacionamentos diferentes, né? Companheiras, né? A gente vai falar mais no final a questão da problemática da companheiro, o companheiro ser herdeiro necessário ou não, que são problemáticas que a gente pode tratar ali ao final. Mas essas famílias recompostas, as famílias mosaico, elas também reforçam esta necessidade justamente para que se evite futuramente demandas judiciais extensas e absolutamente caras, né? E aí, mais uma vez, puxando ali em cima que você falou, que a gente estava tratando realmente de que planejamento sucessório não são de grandes fortunas, uma coisa importante a gente falar, e aqui eu acrescento, primeiro, a gente ouve muita gente falar de planejamento sucessório como se fosse unicamente holding, né? E a gente sabe que holding é um dos elementos, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado até com isso, e é isso que eu queria daí tratar contigo também. Primeiro, as vantagens de se fazer um planejamento sucessório e as etapas de um planejamento sucessório para a gente poder chegar dentro dessas formas, né? Desse planejamento sucessório. Então, pode falar, Dani. Não, exatamente dentro desses pressupostos que a gente estava falando, que não é só para as grandes riquezas, é para todos nós que compomos a sociedade. E quem menos tem, mais tem que cuidar para evitar uma dilapidação que acabe, que por uma briga aquilo se dilua ainda mais. Como também não eu quando estava fazendo doutorado, eu falava o tema, às vezes, vou te falar que as pessoas até achavam que eu estava falando de uma questão de blindagem patrimonial, de uma coisa até pejorativa, como se eu estivesse estudando algo para fraudar, né? E não. E o professor Rolf, um dia desse, estava falando, Daniele, sempre vai existir, desde que existe lei, existe fraude, mas também tem os remédios para as fraudes, né? Lógico. Então, se utiliza, conforme a patologia, os remédios adequados. Agora, então, não é só para isso, não é visando, pelo contrário, é para dar uma harmonia familiar, em vez de briga, tranquilizar. Para isso é necessário se falar mais sobre isso, na possibilidade de como, e também não tem fórmula, né? Eu acho Exato, isso é muito importante. Às vezes as pessoas querem fazer um curso achando que eu vou dar a fórmula de um planejamento sucessório. Você, como advogada, sabe, trabalha com planejamento também, sabe que cada família vai ter um tipo de planejamento conforme as necessidades daquela família. Não dá nem para botar em padrão de patrimônio, porque às vezes um patrimônio você pode até ter alguns instrumentos que você até pode utilizar mais ali, mas não quer dizer que é regra, então não tem fórmula. Né? Acho que a primeira coisa, então, a gente está falando aqui para advogados, né? Então, eu acho que a primeira coisa, o advogado, ele primeiro entender que não tem forma, e assim, fórmula no sentido de atendimento ao cliente, né? Eu acho que esse primeiro contato, eu acho muito importante o advogado ele entender primeiro, entender a realidade econômica daquela família, entender, né, Dani, o aspecto patrimonial, obviamente, ele tem que entender, e entender em terceiro momento o que também aquela pessoa espera. Porque nós também temos ali uma autonomia privada de vontade, de, por certo, respeitando se é legítima, eu quero de alguma forma proteger determinado ente, ou eu quero, de determinada forma, fazer uma construção diferente. Eu acho que nós também temos que ter esses pontos importantes para a gente seguir, entender realmente o que eu posso dentro dos meus limites, mas também entender o que o meu cliente espera, né? Com certeza. E ainda dentro que muito se vendeu o planejamento como sinônimo de holding. Como sinônimo. E não é. Holding, ele é um dos instrumentos. Ele pode ser muito bom para um tipo de família, um tipo de patrimônio, como também pode ser que não.
Você sabe que trabalha em agronegócio, que muitas vezes as pessoas são pessoas físicas ainda. Uma Nem holding iria PJs amarrar, são. uma holding iria amarrar e iria trazer uma complicação muito maior, tributária, enfim, dentro de um, né? E o do agronegócio, ele já é uma pessoa tradicional, conservadora, de uma certa forma, então, muito receoso de muitas modernidades. Então, não é só mostrar em números que aquilo é o melhor para a pessoa. Você tem que ver se aquele instrumento vai se adequar à necessidade daquela família e do autor da herança. E até te digo mais, hoje em dia eu digo que é uma customização tão grande de cada Adoro esse termo que planejamento você para fala. Customização do planejamento customização. sucessório, adoro. Arquitetura, customização. A Silvia que fala assim, mas eu até tenho que dizer que não fui eu que botei isso, foi o Daniel Bucar, eu querendo falar o que eu ia, ele põe esse tema na palestra, eu botei, mas na verdade até foi numa troca de ideias, depois até vi que ele já tinha usado, mas já pegou, mas eu sempre falo o nome dele para não dizer que eu estou Autoria. apropriando de ideia alheia, né? Mas, e aí é importante outro foco que você falou, dessa autonomia do autor da herança, mas também, ele, olha lá, como isso também, a necessidade dessa visão subjetiva dessa família é tão importante que, às vezes, essa vontade do autor da herança, por si só, é descabida. Vamos supor, eu quero que o meu filho toque os negócios da fazenda. O filho está lá no Japão fazendo doutorado de medicina. Não tem nada a ver. Então não adianta também. Eu tenho que olhar essa família, ver quem é que pode tocar aquele negócio, seja de empresa ou de pessoa física. Quem são as pessoas que trabalham ali? Às vezes já tem uma nora, um genro. E aí? E aí, se você cria isso, uma pessoa jurídica ou não? A necessidade de holding tem que se adequar, o custo-benefício se vai ser, e não só números. Eu acho que também ver os melhores instrumentos com seus efeitos jurídicos para cada família. Então, E a aqui, holding pode é falar, só Dani. um deles, né? É só Exato. um, dois. E aqui eu faço um gancho aqui importante, então a gente fala isso, né? Então eu acho que o advogado também, quando ele recebe esse cliente, ele tem que entender esse contexto, entender que não é só o que a outra pessoa quer, perfeita a sua colocação, de entender o que é possível, o que não é possível, dentro do plano da legalidade, dentro da autonomia privada de vontade, que a gente sabe que sofre. Essa autonomia privada de vontade, ela não é absolutamente plena, né, Dani? A gente tem a legítima, a gente tem outras coisas. E aqui também eu pontuo uma coisa importante, já que também a gente está falando com advogados, de que nós temos que entender que é errôneo a gente achar que no planejamento sucessório a gente tenha que usar tão somente um campo de atuação. Em muitas situações, por certo, nós mais simples, nós conseguimos, através de instrumento de doação, através de um testamento, de instrumentos mais tranquilos a gente fazer. Mas é muito importante eu entender que eu preciso de outros profissionais, aí eu tenho um grande... eu englobo outros profissionais, ou seja, eu preciso, como advogada familiarista, eu preciso, talvez, dentro de um problema empresarial, eu atuar com uma questão societária, eu atuar com um advogado, por exemplo, na questão tributária. Então, eu ter parceiros, eu fazer um negócio. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se especializar. Porque um advogado que é tão somente societário e ele vai simplesmente constituir uma holding e trabalhar só no acordo de sócios e trabalhar nisso e esquece do aspecto familiarista, esquece que eu posso ter uma questão, uma problemática em relação ao companheiro, a cônjuge, como herdeiro necessário, N situações aqui, ele vai estar fazendo um planejamento sucessório absolutamente frágil, né? Com certeza. Você falou a palavrinha mágica que eles detestam, regime de bens. Pessoal de societário detesta as consequências jurídicas dessa coisa tão importante. Exato. Às vezes eu dou aula muito empresarial, em pós-graduação, e a ementa vem só isso. Offshore, trust, CPIS, holding, como testamento um pouco, assim, como se fosse
só esses instrumentos, eles podem ser úteis, Acho que é dependendo bonito de falar cada inglês, né? situação. Deve ser isso, Mas né? aí, às vezes, a pessoa não dá regime de bens, que é essencial, porque dentro daquelas etapas que você falou, a primeira etapa é, lógico que você analisa o seu cliente, qualifica ele de uma forma objetiva. Qual é o estado civil, né? É solteiro, é casado, divorciado, tem união estável, se tem pacto antinupcial, qual é o regime, tem filhos, E tem aqui herdeiros fazer uma vírgula necessários. aqui. Eu já posso começar o planejamento sucessório desde, por exemplo, de um pacto, de um contrato de união Lógico, estável. Eu já começo aqui o meu planejamento sucessório. cláusulas restritivas, tudo são formas, né? Então, o planejamento ele não é só também um instituto por si. São várias peculiaridades que você vai moldando e aí é um quebra-cabeça mesmo. E por isso que eu digo que não tem fórmula, que cada família vai se qualificar de uma forma, né? Aí, às vezes, você tem 3 herdeiros necessários, 3 filhos. Aí você tem um já de 35 anos, que a necessidade é outro, formado já no mercado de trabalho, e você tem um de 5 da sua última relação. E aí, eles vão ser iguais, eles vão ter as mesmas demandas. Então, a própria legítima cria distorções, às vezes, que Exato. você vai precisar, às vezes, de usar da sua vontade. Não que a sucessão legítima não seja boa. Para algumas pessoas, às vezes, a vontade da pessoa é exatamente ela. Exato. E aí você só vai buscar alguma questão de economia tributária, se converte aquilo numa limitada ou numa SA fechada, você pode buscar, às vezes, uma doação em usufruto, e aí você pode adiantando. Mas, às vezes, a própria legítima é o que a vontade daquela pessoa. O que acontece é que as pessoas não têm o hábito, né, Líbera, de exercer sua vontade, de falar. E de falar de patrimônio, Porque saia tem medo. justa. Porque aí a gente tem um outro elemento aqui, que é o elemento familiar. Gente, que família que não tem, e é isso que eu acho a diferença do advogado familiarista, entender e trabalhar. Eu falo de doutores, tributaristas, advogados societários, se utilizem de advogados familiaristas, porque a gente tem talvez uma sutileza de compreender alguns problemas. Ali, né? O know-how, porque eu tenho coisas, Das... sentimentos, eu tenho questões envolvidas. Eu vejo muito, por exemplo, um pai que quer fazer um planejamento, mas tem medo de ficar sem o controle, ou um filho que ele não quer desprestigiar, mas ao mesmo tempo tem um outro filho que depende mais dele. Então, são elementos muito sensíveis, né? Muito subjetivos também, né, Dani? Que a gente, dentro da legalidade, por isso que dentro eu das falo da necessidades, né? necessidade dessa análise, dessa perspectiva subjetiva. Então, além da objetiva, tem isso, tem o levantamento do patrimônio e tem essa vontade. Então, tudo isso são as etapas de um planejamento. Agora, mostrar, principalmente se a gente está falando numa casa de advogado, que realmente é um campo, tem muito a se explorar, né? Quem quer saber mais sobre isso, porque isso é uma tendência que veio para ficar. A gente sabe que a curto, médio prazo a gente não vai ter mudanças ilegítimas, a flexibilização do 426, por mais que esteja começando a se pensar, refletir se cabe renúncia, se não. Teve um debate riquíssimo esses dias do Mário Delgado com o Aguirre no Conrep, que está bem interessante, mas pelo que o menos Mário tem uma postura muito mais liberal, o Agui tem uma postura, né, muito mais rígida no sentido, mas isso, pelo menos, já está começando a se discutir. Quando eu soltei a tese, eu já trago a possibilidade de uma flexibilização no 426, aquilo em 2015 que eu defendi, nem lembro, 16. Então, lá atrás eu já trazia essa necessidade, porque é o que se faz lá fora, né? Mas aqui no Brasil, a gente não fala nem de pacto antinupcial, nem falar de regime de bens antes de casar. Nossa, imagina, pacto antinupcial, gente, é dificílimo. São poucas pessoas. Acho que mais empresários hoje eu verifico que fazem, acabam fazendo mais em relação à questão da empresa. Da empresa, que é os protocolos familiares. Mas é um assunto proibido, né? Ó, só dar um parênteses aqui, o Mansur Carmucho, nosso presidente aqui da OAB-MS, está aqui assistindo a nossa live. Ai, que bom. Leonardo, presidente da OAB do Pará. Pará, o seu estado querido, Leonardo aqui.
tá assistindo a gente aqui. Eu sei que a Daniele mora no Rio, mas eu sei que ela é paraense, né, Dani? Sou do Pará, sim, com muito Amo orgulho. Pará. Lá da Que terra coisa do Zeno boa. Veloso. De Zeno, É. Viviane Saraiva, Leonardo, coisa boa. Mas eu acho importante, Líbera, também mostrar essa necessidade do conhecimento e da parceria na advocacia, porque é difícil ter essa expertise em todas essas áreas. O Exato. planejamento, ele por si só, ele é interdisciplinar. Não só dentro do direito civil, que você vai em outras áreas, você vai em família, você vai em direito das coisas, em usufruto, você vai em propriedade, você vai em contratos, você vai em parte geral, questão de nulidade, capacidade. Então, você já vai em todo o direito civil. Você vai também para as áreas de direito societário, direito tributário, direito internacional privado, como eu falei aí da questão que vocês devem ter muitas questões Propriedade. envolvendo essa parte de direito internacional privado, né? E você também tem as áreas afins, como, por exemplo, você tem contabilidade, você tem que ter um ótimo diálogo, um escritório Com de o contador. contabilidade de confiança. Exato. Você não pode estar fazendo de terceiro, você tem que ter uma análise ali realmente. Você tem que ter um bom diálogo com os notariais, porque muitas vezes você vai precisar de algumas escrituras, Exato. desses serviços, então você tem que ter. Você tem que ter uma até de equipes, famílias, de se fazer uma análise psicológica dos possíveis Com herdeiros, certeza. das pessoas envolvidas ali, né? A mediação também, tanto no momento prévio ou também durante Muito o momento importante. que cria-se um embate. Então, você vai em outras áreas, e a própria administração também, porque o planejamento, você eventualmente tem que estar revendo ele, talvez de 5 em 5 anos, ou quando tiver uma mudança de um estado quo entre eles, desde surgimento de um outro filho, nascimento de um filho, morte, se não tiver aquela pessoa herdeiros necessários, um divórcio, uma alteração patrimonial agora numa crise Perfeito. que a gente está Perfeito entrando. esse ponto que você deu, e é importante os advogados se atentarem a isso, e a gente também tem ainda um campo de atuação, não só de nós fazermos parcerias, porque eu acho que nós, como advogados, Eu trabalho muito com parceria hoje em dia. Muito, eu também. A gente tem que estar cada vez mais aprofundado no tema. Primeiro que direito de família e sucessões é um tema que a gente vê que é um tema essencialmente jurisprudencial, né? A gente sofre de forma benéfica ou maléfica de todas essas mudanças de entendimentos jurisprudenciais, né, Dani? Então, eu preciso estar o tempo inteiro atualizado. Eu preciso ter uma outra pessoa, por exemplo, tributário, que entenda, que também esteja atualizado de qual é aquela melhor necessidade naquele momento, né? E isso que você falou, eu acho muito importante, que as pessoas esquecem de que, pô, eu fiz um planejamento agora, salvo raras exceções, como, por exemplo, uma doação em vida, ou uma cláusula de reserva de usufruto, de um bem, um patrimônio, que seja uma coisa mais simples. Mas essa revisão que você fez, que é muito importante, porque se eu fiz uma doação em vida, ou se eu fiz criei uma holding, enfim, fiz um testamento e surge um novo herdeiro, eu tenho um novo status quo, eu tenho que rever tudo, porque aí eu vou ter meu planejamento absolutamente frágil. Porque eu não vou trazer a segurança jurídica necessária para o meu cliente. E aí, eu acho que também é um trabalho de fidelização do seu cliente. Exato. Se você faz um trabalho bom, o cliente fica satisfeito, dessa periodicidade de estar se revendo se teve. E também não é só o estado quo, desde o patrimônio também, que pode ter alguma oscilação, não é uma mudança pequena, mas se teve um fato grande, que teve uma consequência que mudou aquele patrimônio de uma forma, e também a própria vontade do autor de herança, como o próprio testamento pode ser revogável, o planejamento você pode estar adequando. Aí as pessoas às vezes falam, mas e aí? Se adianta eu estar adianta fazer com tanta antecedência? Sim, quanto mais cedo você fizer, melhor você organizar. E outra coisa, além de só fazer, é discutir, é conversar com os familiares. Porque às vezes você toma uma decisão, está lá no testamento, ou de você querer dar mais, até usar a sua sucessão testamentária de alguma forma, até como uma tutela, ou seja, para terceiros, ou da esquina, ou até para um filho. Que tem um legado, enfim. Que tenha assim, uma situação que vai dar um desconforto, é melhor falar antes. É melhor enfrentar aquele problema antes, sabendo, vou sim,
eu estou pensando por isso, porque evita. Porque por mais que você se organize, se um outro fica, você não tem como controlar a atitude dos outros. Aí um filho Exato. acha que está errado, vai, entra na justiça e tudo que você quis fazer para evitar uma judicialização vai acabar ocorrendo por insatisfação de um deles. Então, esse falar, essa coisa do testamento, que é a natureza daquele testamento cerrado, escondido, lacrado, que ninguém pode saber o conteúdo, não. Eu acho que não é que é obrigado. Já desse alguém falou, mas não é obrigatório. Não, obrigatório não, mas eu recomendo que seja conversado, seja falado. Olha, até porque, que por mais que você passe da sua disponível, eu digo que você já pode estar utilizando a própria legítima, o seu patrimônio Claro, em todo, porque você claro. sabe, não, essa filha já está morando nesse apartamento, então já fez de uma forma que isso já fica, ou o outro já Exato. está nessa situação, já fica nessa E tendo casa de uma praia. vantagem tributária aí, né, Dani? Porque, por exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul, a minha tributação de TCMD, né, inventário, é de 6% e agora vai ser aumentada, provavelmente, né? Está Eu em no doação, projeto? exatamente. Até chegar a 8%, existe um É, projeto. E que se é eu o faço teto. doação em vida, é 3%. Ou seja, isso se eu falar num patrimônio, né? Um patrimônio considerável, eu tenho E uma olha a grande diferença que você diferença. E está. fora um outro elemento, né, Dani? Porque assim, ó, eu dificilmente, de todos os inventários que eu peguei, praticamente 100% dos inventários que eu peguei, em que eu tive fazenda ou outros bens, em que os herdeiros não tinham valores monetários para poder quitar o valor do imposto. O que tinha que ser feito? O inventário demorava mais porque nós precisávamos pedir expedição de alvará para poder Para vender o vender. bem e às vezes vender um bem por um valor menor, porque se necessita findar aquele inventário para eu poder pagar aquele ITCMD e aí sim eu conseguir fazer a partilha e findar Fazer a o liquidez. inventário. Exatamente. Então, muitas pessoas pensam, eu vou, deixa que depois se entendo. Não, aí. E outro elemento, né, Dani? Mais de 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Uma coisa importante, as pessoas esquecem, por exemplo, do acordo de sócios. Elementos tão Os pactos importantes, parasociais, seja de pactos acionistas parasociais. ou de cotistas, super Imagine se necessários. dois filhos estão brigando numa empresa pequena, essa empresa fica sem administrador, porque a gente sabe, aqui no Mato Grosso a gente sempre fala muito isso, né? O olho do dono engorda o gado, e é exatamente isso, né? Dentro de uma pequena empresa em que eu tenho um gerenciamento pequeno aqui, se por exemplo, esse pai ou essa mãe, que são os titulares daquela pequena empresa, e eles não determinam, não organizam esse patrimônio, eu vou ter um problema futuro tão grande que, inclusive, que muitas vezes acontece, vir a causar a falência daquela empresa, porque ela não vai conseguir se Com manter. certeza, Líbera, você tocou num ponto importantíssimo. Não só a maioria das nossas empresas são empresas familiares de 85, ordem de 85, 90%. 85,6%. Há que e de pequenas empresas. As grandes Exato. empresas é um percentual muito pequeno. Muito. Até porque Então, já são SA, as grandes empresas são SA, é já são muito fortes, pequeno. E outra ações. coisa também, entre os filhos ainda passa, mas o índice de quebra para a terceira geração, que aí já são os primos, Exato. aí então, isso realmente tem que se organizar. Você não pode ser mais do tempo do avô, pelo menos o meu avô ainda era desse tempo que dizia assim: quando eu morrer, eles resolvem. Tempo é dinheiro. Você tem que evitar essa dilapidação patrimonial e não é só questão patrimonial também. Também ver que muitas vezes, ao utilizar as possibilidades, né, tão diversas de um planejamento, fazer tutelas existenciais. E que você vai precisar de Exato. recursos patrimoniais Na para sua dar velhice. tutela para um vulnerável. Exato. Então, assim, tem Um várias filho, por circunstâncias. exemplo, uma pessoa que tem um filho deficiente, né? Nós temos a legítima que protege, mas de que forma, por exemplo, que eu posso, esse filho, ou mesmo o próprio patriarca, por exemplo, dentro de sua velhice, nós não sabemos como é que vai ser, nós não sabemos quais serão as consequências, enfim, né? Isso tudo deve ser pensado também, né, Dani?
tudo tem que ser analisado. Então, e outra coisa, você estava falando também na parte tributária, deixa eu avisar aí os nossos colegas que tem um projeto do ano passado do Cid Gomes no Senado de aumento de ITCMD, não é taxação sobre grandes fortunas, é de ITCMD de 16%. Nossa Senhora, gente, que então, essa questão. E outra coisa, como cada estado tem o seu teto, como diz o Daniel Bucarque, excelente, tem um artigo dele, ele tem falado muito sobre duas coisas, né? Sobre tributação de TD e TCMD, como também ele tem a tese dele é sobre superendividamento, que eu falei, não tá. Como está tão atual a tese dele agora nessa crise toda que a gente está entrando. Então, a tendência... E aí, o que acontece? O estado do Amazonas, o teto é 2%. E aí você já tem vários estados já chegando a 8%. Tem um projeto desse. Os estados falidos que estão, então sempre querem buscar mais recursos. Sedentos para ter uma aprovação de um teto desse de imposto, né? E também fazer aí, agora não é dizendo que eu digo que precisa aumentar, mas fazendo-se uma análise comparativa com outros países, o Brasil paga muito pouco. O Brasil paga mais para impostos de grãos, de arroz e feijão dentro do Brasil, do que de alimentos, do que para de herança em alguns lugares. Então, essa taxa o Brasil não é um paraíso fiscal, mas é um dos países que menos impostos se paga dessa natureza, né? E aí é um problema, né, Dani? Que se eu tenho um imóvel em Fortaleza, né, em Belém, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, eu vou ter tributações diferentes, eu vou ter situações diferentes. Não, e às vezes trabalham diferente, que não adianta só legislação, às vezes aquilo na prática é de uma outra forma. E aí também é muito importante você ter colegas para fazer, às vezes, esses atendimentos que sabe como funciona ali e assim por diante. Então, o planejamento acessório é um campo aí a ser... agora, de uma responsabilidade também muito grande, né? Muito. Porque você não pode estar fazendo coisas que tornem aquele planejamento nulo ou total ou parcialmente. Eu acho que a gente tem que ir muito da prática, da sensibilidade e da responsabilidade, né? Cuidar com teorias, né, Dani? Porque eu acho assim, a gente tem que ter um cuidado, a gente como advogado, e aí eu vou puxar já um gancho aqui, nós temos a questão, né? Se o companheiro é ou não o herdeiro necessário, né? A gente sabe crucial no planejamento que na hora daquela qualificação que eu falo que você tem que fazer objetiva. A questão, agora mesmo, antes de eu entrar aqui, eu estava vendo a Fernanda Barreto falando com o IBDFAN, acho que de Sergipe, sobre a união estável e contrato de namoro, né? E ela dizendo que o contrato de namoro lá atrás era muito... Tinha uma certa rejeição, falando da validade dele ou não, mas hoje em dia é um instrumento que cada vez mais está se aplicando, porque as pessoas querem deixar claro que aquilo não é. Agora, essa questão... Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que explicar para o cliente que ele pode ter um contrato de namoro, mas que também aquilo ser uma união estável, né? E ser uma união estável. Ou naquele momento realmente era um contrato, mas que se tornou uma união estável, né? Por exemplo, eu acho que já é uma segurança. O advogado, por exemplo, informar o cliente, olha, quer fazer um contrato de namoro, não sabe ainda o que vai ser, ok. Eu defendo um entendimento de que é possível, portanto, eu fazer uma declaração de namoro em que esse nome também é horrível, né? Contrato de namoro, tem os nomes. Herança digital, contrato de namoro e testamento vital. Testamento vital como? Testamento é para depois da morte. As medidas são para ser antes da morte. Não, eu digo que dentro, por exemplo, de uma declaração do contrato de namoro, eu posso por exemplo, em que eu posso, por exemplo, transformar que efetivamente é o namoro, mas que se torne uma união estável, eu posso ter determinado regime de bens, dentro da autonomia de vontade das partes. Eu entendo totalmente possível que ele já figuraria como um contrato de união estável, né? Eu acho que o advogado talvez pode ter esse link, né? E outra coisa muito complicada que está o Estado, eu acho que está numa insegurança jurídica o união estável muito grande. Porque entre o namoro, o STJ fala em namoro qualificado. Namoro qualificado. E
e uma união estável, e também na questão pós-morte. Então, Exato. união estável tá. A questão no final, se vai ser herdeiro necessário ou não, tá? Essa Que a gente não insegurança. sabe, 1790, né? Enfim, a inconstitucionalidade dele, se vai se aplicar. Se o companheiro vai ser incluído no rol do 1845, né? Como herdeiro necessário, assim como cônjuge, né? E também desde o início da Constituição. A gente sabe quando ela acaba a união estável, né? Mas esse início está muito difícil. E outro ponto importante, né, Dani, que muitas pessoas esquecem, o entendimento do STJ, de que as pessoas acham que eu estou fazendo um contrato de união estável ou casando em separação de bens, então na sucessão não vai herdar absolutamente nada, eu não vou partilhar absolutamente nada, e aí já tem um equívoco muito grande, né? Já está devidamente, né, o entendimento consolidado de que o regime de bens, de separação de bens, ele é até o momento de vida, né? Pós-morte, tem outros efeitos. Então, as pessoas também têm que se atentar a isso, né? Isso foi, assim, muito... mudou muito o panorama. Eu sou contra, tá? Minha posição, mas... mas tá aí, né? Tá aí, independente, aí é a lei, é o limite. Eu também sou contra a legítima. Da forma que tá. Mas e aí? São os limites da gente. E as pessoas têm que entender que hoje em dia, independente do regime de bens, vai haver comunicabilidade do patrimônio. Em maior ou menor grau. Então, você não vai conseguir afastar 100%. Isso não. Tem gente que está achando que vai afastar 100%, que vai criar teorias e que você está deixando frágil a proteção do seu cliente. Por mais que isso é uma teoria. Nós não sabemos se vai ser aceito ou não. E nós temos que informar o cliente em relação a isso. É um cuidado, né, Dani? Muito, e de uma responsabilidade, até porque a gente não sabe como é que vai estar daqui para frente. Hoje a gente sabe que é um limitador, né? Então, hoje, e por isso que mais uma vez se busca o planejamento para buscar outros instrumentos que às vezes você possa estar diminuindo esse percentual, seja através do testamento ou de alguma doação anterior. A parte disponível, exatamente. E aí, eu também queria mostrar claro que a necessidade nossa, porque né, tem pessoas que dizem que é o super cônjuge hoje, porque o cônjuge ele concorre cônjuge / companheiro, que eu acho que assim, também deixar claro o seguinte, o STF deu a inconstitucionalidade de 1790, ponto. E agora, é outra questão. O companheiro é herdeiro necessário ou não? Quando se teve embargos de declaração para questionar o STF, ele disse isso não era objeto de matéria, entre com ação própria. Fachin mesmo disse no voto dele, né? O Fachin entre com matéria de ação própria. Com isso, voltou a dar uma maior insegurança. Porque quem já estava dizendo, não, era companheiro, e majoritariamente a jurisprudência e a doutrina diz que o companheiro é herdeiro necessário. Tartucci, Zeno Veloso, Gisele Dironaca, enfim. Mas tem que dizer que algumas vozes já dizem que não. O próprio Rodrigo da Cunha Pereira. Mário Delgado. Mário Delgado, a própria Marília, e tem várias vozes. Marília Xavier. Eu tô nessa corrente, tá? Eu tô nessa corrente minoritária aí. Mas então, assim, como são vozes expressivas, é importante estar dizendo que, apesar de majoritariamente, é esse entendimento. Então, tem esse grande limitador que não tem, hoje em dia, eu acho que a informação que você tem que dar para o cliente não tem um regime que não há comunicabilidade em maior ou menor grau. A gente pode até defender essa teoria do pacto nupcial com efeitos sucessórios ou não, a validade disso. Tem que é muito ainda discutível. Nulo ou não, dessa renúncia ou não, mas a situação é essa. O professor Wolff, inclusive, ele diz isso, né? Dessa possibilidade. Ele não fala em renúncia, porque ele fala que não pode renunciar a algo que não é seu. Exato. Ele fala de repúdio, eu acho, a palavra que ele usa. Eu acho que é repúdio. O Delgado fala da possibilidade de renúncia porque ele fala que não haveria, que não se trata de pacta corvina, porque o pacta corvina porque ele diferencia o direito sucessório, o Mário fala, do direito sucessório da herança.
Isso. Aí lembrando que, por exemplo, legítima não é tutelado constitucionalmente. O que é tutelado no artigo 5º, inciso 30, é o direito de herança. E aí o Mário faz uma distinção, e onde o Aguirre diz que essa distinção não pode se fazer, que muitas vezes é utilizado de forma lato sensu, e que para isso precisaria ter uma alteração legislativa do 486. E, por outro lado, o Mário contra-argumenta, dizendo que o direito de família, e muitas vezes teve questões de princípio, jurisprudência, e não uma mudança legislativa. E por que não se pensar o mesmo para o direito sucessório? Como se o direito das sucessões... Bem, são posicionamentos, eu acho que o importante é já ter a discussão. Isso até 5 anos atrás não se falava, então isso é importantíssimo. Eu estou sem ver o tempo, né? Como é que está aí? Nós temos 9 minutos aqui. Só para a gente caminhando para o final, Dani, primeiro que é muito importante a gente falar, antigamente o direito sucessório ele era um direito estático, né? Era isso e pouco. Eu digo que ele era o patinho feio do Código Civil. Patinho feio, e que ele se tornou um grande cisne atualmente. Exato, o cisne do momento. E aí, só para a gente finalizar, Dani, vamos só apontar rapidinho para os nossos colegas aqui esses instrumentos, então, do planejamento sucessório, né? Que não é a holding, então, somente, nem o testamento, mas eu tenho, por exemplo, previdência, fundos de rendimentos, seguro de vida, eu tenho trusts. Então, fala um pouquinho para a gente desses eu acho assim, inclusive, vamos começar do próprio livro 5º do Código Civil, mortis causa. Lembrando que quem morre é a pessoa humana, né? Dentro do patrimônio dessa pessoa que vão ter as pessoas jurídicas e assim por diante. Mas quem morre é a pessoa humana. Então, o livro 5º, Direito das Sucessões, vai ter 3 instrumentos: testamento, fideicomisso e codicílio. Fideicomisso ficou muito restrito de 2002 para cá por conta da prole eventual. Mas é importante dizer que tem um anteprojeto no Congresso de não restringir só a prole eventual, então estender isso a uma sociedade. Então, de repente, a gente já vai estar com um novo instrumento, que é uma triangulação, chamam até de mini-trust, um futuro fideicomisso, um novo fideicomisso. Então, a gente ressuscitando um instituto aí, de repente, que pode vir, que é uma triangulação, que a origem... Outra coisa, o próprio codicílio, que é uma coisa que ninguém usa. O Brasil é um dos últimos países que tem esse instituto, mas que a gente também pode dar um outro olhar para esse codicílio. Um dia desse eu me deparei com um codicílio de 1.200.000 euros, que perto do patrimônio era de pequena Era um codicílio. Mas pequenos valores. Mas o que eu quero falar é que, por exemplo, essa questão digital, né, para esses bens, às vezes existenciais, que a gente pode estar utilizando, de repente, o codicílio. E mesmo o codicílio para questões... Então, é exercer autonomia, essa liberdade de testar, essa autonomia da vontade, a gente pode ressuscitar o codicílio aí com outras funções, tá? Então, atentar e não achar que aquilo é um peso morto. O próprio testamento ganhou uma nova importância e não, às vezes perguntam, Daniele, com planejamento do testamento, não, ele vem dar uma segurança jurídica, que ele vem reafirmar a vontade do autor da herança. Bem, isso a gente só tinha esses instrumentos, né? E aí o planejamento é você ter outros. Primeiro, seguro de vida. Hoje em dia você tem várias opções de seguros personalizados, uma variação de produtos. E que, só dá uma vírgula, e que não ingressarão no inventário. No inventário. Então, tem as duas grandes vantagens. Não entra no inventário de rápida liquidez. Exato. Agora, nós estamos também falando de seguros mais vultuosos. Às vezes se faz um seguro olhando o planejamento, fazendo de um X do percentual para pagar esses tributos, muitas vezes. Então, só que isso você também tem que fazer uma projeção, porque não adianta você pagar 5, 10 anos e não conseguir levar ele até o fim. Então, você tem que saber se tem pernas para aquilo, né? A previdência privada, que em alguns estados, como no Rio agora, a PGBL não é inserida também no inventário. Aqui também não, mas tem uma vírgula, né? Tem uma discussão de eventualmente VGBL, PGBL. A PGBL é taxada. Seria utilizado como uma forma de desvio da legítima. Então, aí todo um cuidado também. Muito cuidado, porque tem muita fraude de lei
na questão da previdência privada, né? Tem o próprio trust, que nós não temos no Brasil, mas que tem um projeto de fidúcia no Congresso, então uma possibilidade. Mas você também pode fazer fora, que nada importa. Você levando dinheiro legalmente e tal, é uma opção. Você tem os fundos de rendimentos, né? Que aí você também tem que entrar dentro da limitação dos requisitos da CVM para essas questões. Você tem a partilha em vida, que é um artigo do código que estava totalmente morto e que, de repente, está se ganhando um novo gás, que é diferente da doação. A própria doação com usufruto, ou a doação puramente, mas normalmente ela é composta utilizando usufruto. O próprio usufruto de cotas também de empresas. Então, assim, não é só de imóveis o usufruto, você também pode estar utilizando, em questão de empresas, o usufruto. Tem até um artigo do tomo 3 junto com você, um artigo da Roberta Mauro sobre isso, usufruto de cotas, né? Então, você tem, e isso é só algum deles, podem ter outros, tem a própria forma de regime de bens, cláusulas restritivas, né? Então, é todo um grande, eu digo que é uma grande coxa de retalho, é um quebra-cabeça que você vai montando, vendo a constituição daquela família, vendo os instrumentos, o potencial daquele patrimônio. Muitas vezes a gente também tem que levantar esses ativos e passivos que às vezes você acha que é dono, mas ainda está pagando aquilo, que às vezes aquilo é mais não do tem banco titularidade da do pessoa. imóvel. Exatamente. Então tem que ver toda essa. Não se faz de um momento para outro, tem que ser amadurecida essa vontade, essas análises. Para você fazer, às vezes você pode fazer por etapas também o planejamento do seu cliente. Vamos primeiro regularizar essa documentação, se seja de terras, de imóveis. Então, isso você vai amadurecendo, vai vendo. Então, tudo isso é uma grande composição, mas com certeza eu posso dizer. Eu escrevi naquele livro, né, que você também está no coronavírus, né? Que eu escrevi com a Daniela Mucilo, era isso. Covid e planejamento Para fazer sucessório. uma propaganda do nosso livro, né, Dani? Exato. E que é o Covid e planejamento sucessório. Não há mais o que postergar, né? Então, esse momento, ele tem que ser pensado, ele tem que ser conversado, ele tem que ser analisado e tem que ser por um profissional qualificado, porque senão você pode achar que está fazendo melhor e não está, né? Exato. Porque a vida é dinâmica. Então, não só o estado das coisas, às vezes até eu digo que é um perigo das cláusulas restritivas, que às vezes é o que te atende hoje, mas daqui a 10, 15 anos aquilo pode ser um empecilho. Então, você tem que pensar que seus filhos vão crescer, vão casar, vão constituir famílias, né? Vão ter seus regimes de bens. Então, e que as relações hoje em dia estão né, não menos duráveis, mas as pessoas se recompõem. Então, assim, todas essas possibilidades a gente tem que pensar que não é aquele modelo quadrado, fechado. E também outra coisa que eu acho importante tocar aqui, que é a questão de honorários, como se cobra o planejamento para o advogado. Eu acho que muito também não tem como botar, é muito em cima do trabalho. Às vezes um patrimônio... E é melhor fazer por etapas, né, Dani? Assim, por etapas, acho muito melhor vezes você dividir em etapas. Um patrimônio pode ser de ordem de 20 milhões. Um vai me dar o triplo de trabalho, de todos esses pactos parasociais, protocolos familiares, regularização de regime de bens, de terreno, seja lá o que for, muito maior do que uma outra estrutura, ou às vezes até de um patrimônio menor. Ou menor dá mais trabalho. Vamos nos despedindo aqui, ó. Nós temos 50 minutos. Nossa, a gente podia fazer umas 5 lives, hein, Dani? Só para falar disso. Eu só para cortar a gente, te agradecer, gratidão. Obrigada por estar falando aqui com a ESMS. Obrigada, você é fantástica. Colegas, eu indico os livros da Dani. Por favor, entre no Insta da Dani para olhar, fazer as últimas inscrições do Congresso da Arquitetura do Planejamento Sucessório. Obrigada mais uma vez. Obrigada, querida. Beijo. Um beijo, obrigada. Professora Maici, um beijo, minha amiga querida. Um beijo. Regina Heinz, amigos queridos, viu? Beijo aqui em todo mundo que a gente não pôde dar aqui. Um beijo. Beijo.